Um bolo pequeno, por G.A. Abre aspas, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Fecha aspas, 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. A época era sombria por causa dos pecados de Acabe, rei de Israel, e a fome assolava o país. O profeta de Jeová permanecia escondido com os outros 100 e também com os 7.000, conhecidos somente por Deus, e que não haviam dobrado os joelhos diante de Baal, um falso Deus. Havia falta de recursos em todos os lugares. Entretanto, uma pequena família, uma mãe e seu filho, que viviam fora dos limites desse país, não faltava o alimento diário. Durante o ano inteiro, a farinha da panela não se acabará e o azeite não faltará, conforme a palavra dita por Jeová. De onde veio essa abundância? Foi uma bênção material, sem dúvida, mas que, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, podemos aprender o significado espiritual. A farinha nos lembra das perfeições do Senhor Jesus e o azeite do Espírito Santo. E por que havia nessa casa, ao contrário de tantas outras, alimento e sustento? A razão é que um dia o servo de Deus havia encontrado essa viúva e ele pediu um pouco de água e um bocado de pão. A água era escassa, mas ela mesmo assim lhe deu. O pão faltava totalmente. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então o profeta disse, abre aspas, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Fecha aspas. Como? Desse pouco que ela tinha, e que eram seus últimos recursos, devia preparar algo para o profeta e assim ficar sem nada para ela e seu filho? Era necessário ter fé. Fé na palavra de Deus, pronunciada pelo seu servo, o profeta, abre aspas. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, fecha aspas. Aí estava o segredo da bênção. Faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Será que o Senhor também não nos tem feito esse mesmo pedido? Por exemplo, ao começar o dia, reservamos primeiramente um momento, por menor que seja, para estar aos seus pés e escutar a sua voz? Ou ficar em silêncio e dizer como o jovem Samuel disse, abre aspas, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, fecha aspas, 1 Samuel 3, versículo 10. E no decorrer de nossas ocupações diárias, será que não ouvimos uma voz dizer-nos, abre aspas, primeiro para mim, fecha aspas. Um bolo pequeno não parece grande coisa. Entretanto, era muito para aquela viúva, pois um punhado de farinha e um pouco de azeite era todo o seu sustento. Lucas 21, versículo 44. Quanto foi o preço do profeta? Quanto foi o apreço do profeta? E acima de tudo, o de Deus. O que é fiel no pouco, será no muito. Lucas 6, versículo 10. Talvez seja apenas uma pequena palavra ou uma curta oração que tivemos o desejo de trazer perante Ele e que por algum motivo não o fizemos. Abre aspas. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fecha aspas, Tiago 2, versículo 18. Com certeza é muito bom expressar nossa confiança em Deus, cantar com ânimo os hinos que celebram a bondade e a fidelidade de Deus. Mas a fé não consiste somente de palavras, ela se traduz em fatos e obras. Talvez os olhos dos homens sejam um desperdício dedicarmos um pouco de tempo ao Senhor, da mesma maneira como talvez possa ter sido dar a farinha e o azeite. Mas Deus considera o valor da oferta.
e ele pode obrar maravilhosamente em favor daqueles que o obedecem. Será que através da voz do profeta não ouvimos o próprio Senhor e o seu desejo que façamos primeiro algo para ele? As Escrituras nos dizem que os macedônios, abre aspas, se deram primeiramente ao Senhor, fecha aspas. Não é isto um ponto crucial? Abre aspas, dá-me, filho meu, o teu coração, fecha aspas, Provérbios 23, versículo 26. Era pouca coisa, ou seja, um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas isto representava todos os recursos da pobre viúva. Tendo dado primeiramente ao profeta, a viúva não tinha mais a morte diante dela, mas a salvação de Deus. Com efeito, colocando-nos verdadeira e inteiramente à disposição do Senhor Jesus, conscientes de que fomos comprados por um grande preço, aos olhos do mundo parece que perdemos tudo quanto entregamos, todos os nossos recursos ao Senhor. Porém, lembremos da palavra de Deus que diz, abre aspas, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará, fecha aspas, Marcos 8,35. E esse dom em si mesmo não é mais do que colocar à disposição de Deus o que lhe pertence. E o importante é que não precisa ser algo muito grandioso, mas em dar primeiramente a Ele o primeiro lugar. Esse pequeno bolo é o segredo da bênção, que nos acompanhará dia após dia até entrarmos na casa do Pai. Abre aspas, para que em tudo Cristo tenha a preeminência. Fecha aspas, Colossenses 1, versículo 18.